Então, olha só, vamos trabalhar hoje com direito penal parte especial. O nosso foco hoje é lá no título 11. Título 11, que trabalha com os crimes contra a administração pública. Então, esse é um tópico importantíssimo para quem vai prestar qualquer concurso de nível policial. Crimes contra a administração pública. Professor, por que é importante a análise e o estudo desses crimes? Te falo, nobre. Você pertencerá e integrará os quadros da administração pública federal, estadual, municipal, não sei. Mas você integrará os quadros do funcionalismo público. Em razão do cargo por você exercido, que é dotado de fé pública, de credibilidade, que passa uma confiança social, você ostenta uma grande responsabilidade. Nesse contexto, é imperioso que você mantenha íntegra a sua conduta para que você não recaia em nenhuma das condutas aí, com o objetivo de favorecer alguma pessoa, de satisfazer um desejo pessoal, porque isso pode complicar e muito a sua vida profissional. Então, nos crimes contra a administração pública, nós trabalharemos do artigo 312 do Código Penal até o artigo 359. Então a gente vai até o finzinho lá do Código Penal, o Código Penal termina lá no 361, a gente vai até o 359 falando aí sobre os crimes contra a administração pública. Então a primeira coisa que você precisa saber é que nós estaremos aqui diante dos chamados crimes funcionais. Crimes funcionais. Tá, Lucas, crimes funcionais. Crimes funcionais são aqueles praticados pelo funcionário público. Calma, eu não vou chegar agora no conceito de funcionário público. Esse é o nosso próximo ponto. Eu quero chamar a atenção para o seguinte: quando a gente fala em crimes funcionais, nós temos duas categorias desses crimes que são importantes de serem vistas nesse momento. Olha só. Os crimes funcionais, eles podem ser próprios e os crimes funcionais, eles podem ser impróprios. Primeira classificação é essa. Deixa eu fazer uma divisão no quadro aqui e a gente segue para conceituar. Então, o que é um crime funcional próprio? Veja, o crime funcional próprio é aquele que vai ser praticado por um funcionário público, mas se você suprime, se você retira a condição de funcionário público daquele agente, sabe o que acontece? Nós estaremos diante da atipicidade absoluta daquela conduta. Ah, Lucas, estou um pouco em dúvida. Tem como esclarecer? Tem sim, olha só. Eu vou trazer aqui para você o artigo 319 do Código Penal. O artigo 319, ele trata da conduta da prevaricação. O que é a prevaricação? Consiste na conduta de fazer ou deixar de fazer algo imbuído, movido por um sentimento, por um interesse pessoal. Tudo bem? Então você faz ou deixa de fazer algo, você dá preferência ao andamento de uma determinada situação para satisfazer um interesse próprio ou em razão de um possível desafeto. Tranquilo? Tá. A prevaricação é um crime que está dentro do título 11, portanto só pode ser praticado por funcionário público. Legal. Imagina comigo o seguinte agora. Nesse contexto, se você retira a condição funcional do agente, imagine que você suprima. Imagine uma conduta análoga à prevaricação, mas praticada por um particular. Imagine que você trabalha lá numa loja de departamento, você não é servidor público. E aí você está passando a lista lá do crediário, você vê que um conhecido seu
está devendo para a loja. E você fala, ó, eu não vou cobrar o meu amigo, eu vou jogar isso aqui lá para o final da fila para que ele seja cobrado mais adiante ou que de repente eu consiga enrolar mais um tempo aí para ele não ser demandado, para ele não ser cobrado, protestado por essa dívida. Tudo bem? Não é uma conduta praticada pelo funcionário público. Tranquilo. Mas a conduta é análoga, então trace um paralelo. Se o particular faz ou deixa de fazer alguma coisa movido por um sentimento pessoal, e faça o paralelo aqui, traga o outro exemplo, se o funcionário público pratica uma conduta ou deixa de praticar movido por um sentimento pessoal. Para o funcionário público, se ele pratica uma conduta como essa, crime, prevaricação. Agora, se o particular faz ou deixa de fazer alguma coisa em razão de um sentimento pessoal, tem crime? Claro que não. Pode ter uma falha funcional, ele pode ser admoestado, ele pode receber uma sanção de ordem administrativa, pode receber uma advertência, mas de acordo com as normas da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, e não de acordo com o Código Penal. Sacou? Então, olha só, para você pegar o bizu aqui, você vai anotar o seguinte: afastada a condição funcional do agente, afastada a condição funcional do agente, opera-se a atipicidade da conduta. Tudo bem? Então, o crime funcional próprio é aquele em que, se você retira a condição funcional do agente, a condição de funcionário público, nós teremos a atipicidade relativa daquela conduta. Tranquilo, né? Fácil, beleza. O que eu preciso que você guarde é o crime funcional impróprio. E nós vamos fazer o mesmo raciocínio, nós vamos tomar como parâmetro a mesma ideia que nós trabalhamos anteriormente. Porém, no crime funcional impróprio, nós temos o seguinte: se você afasta a condição funcional do agente, nós temos a atipicidade relativa. Lucas, como assim? Vem comigo aqui. Olha só. Deixa eu fazer igual aqui para ficar mesmo padrão. A nossa primeira conduta que será estudada é o artigo 312 do Código Penal. Essa conduta, ela trabalha com peculato. O peculato ele pode se desmembrar em 6 formas distintas. As duas primeiras consistem aí no peculato apropriação e no peculato desvio. No peculato apropriação, vou colocar aqui, ó, está no 312 caput primeira parte. No peculato apropriação, veja só, o agente se apropria, o núcleo é apropriar-se, né? Então o agente se apropria de bens públicos ou particulares. Fica calmo, tá? Nós não estamos analisando ainda o crime em si, só estou dando aqui um panorama geral para você entender o que é um crime funcional impróprio. Então, peculato, apropriação, quando o indivíduo se apropria de bens públicos ou particulares de que tem a posse em razão do cargo. Em razão do cargo ou função. Show. Show de bola. Então veja. Você, servidor público, recebeu lá na sua repartição administrativa um determinado bem que for apreendido que era produto de crime. Sei lá, imagine que o indivíduo foi preso com um iPhone 32
E aí você estava lavrando lá o auto de prisão em flagrante dele, você olha e fala, porra, iPhoneão 0 bala. Por que que você tem a posse daquele iPhoneão? Porque em razão do seu cargo. Você tem a posse em razão do cargo que você exerce. Beleza. E aí você pega, olha para um lado, olha para o outro e embolsa. O que você fez? Você se apropriou de um bem que poderia ser de um particular, mas você se apropriou porque você tinha posse em razão do cargo que você exercia, em razão da função por você exercido. Nesse contexto, você responderia por peculato à apropriação, você na condição de servidor público. Agora, e o particular? Vamos afastar aqui a condição funcional do agente para nós entendermos o particular, o que acontece nesse mesmo panorama. O particular é o seguinte, eu tenho uma empresa que eu conserto celulares. E aí uma pessoa chegou lá e deixou um iPhone novinho para que eu fizesse o conserto. Eu olho e falo, porra, iPhone vale mais que minha loja inteira, malandro. Eu vou filar. Veja, você teve a posse daquele bem de boa fé. Você tinha a posse porque voluntariamente esta posse foi-lhe franqueada pelo proprietário. Legal. E aí você pega o iPhone e fala, agora já era, agora é meu. Puf. Tem crime? Tem crime. Tem crime de apropriação indébita. Então, olha só, qual é a consideração que nós vamos fazer aqui nos crimes funcionais impróprios? A consideração vai ser a seguinte: afastada a condição funcional do agente, afastada a condição funcional do agente, opera-se a, vou colocar de azul aqui, a atipicidade relativa. Por que relativa? Porque nós teremos a responsabilização por outro tipo penal. Beleza? Então esse é o bisuzão aqui dos crimes funcionais impróprios. Afastada a condição funcional do agente, opera-se a atipicidade ou atipia relativa e o agente será responsabilizado por outro tipo penal. Então a gente pode fazer até o paralelo aqui que acontece entre peculato e apropriação indébita. Peculato e apropriação indébita. Qual é a relação, Lucas? A relação é a seguinte, ó. Você vai ter a mesma conduta, mas o peculato ele vai ser praticado por um funcionário público, enquanto que a apropriação indébita, deixa eu puxar aqui uma flechinha, enquanto que a apropriação indébita ela vai ser praticada por um particular. Oh, beleza? Então esta é a correlação que você precisa fazer entre os crimes funcionais. Se é um crime funcional próprio, tira a condição funcional do agente a atipicidade absoluta da conduta. Não tem crime. No crime funcional impróprio, você tira a condição funcional do agente, tem a atipicidade relativa, o indivíduo responde por outro crime em outra disposição aleatória aí do Código Penal. Beleza? Olha só, deixa eu colocar já, pontuar uma observação importante que diz respeito ao concurso de pessoas. Concurso de pessoas nos crimes
nos crimes contra a administração pública. O que nós vamos falar aqui? Veja, nós falamos há pouco sobre alguns crimes funcionais próprios, crimes funcionais impróprios. Vamos dar o exemplo aqui, agora, da conduta do peculato furto. Peculato furto. Lucas, o que é um peculato furto? Aqui nós temos a conduta do funcionário público. Eu estou fazendo questão de maneira bem branda aqui, bem lenta, para que vocês consigam absorver a maior quantidade de conteúdo possível, porque a gente vê muitas questões aqui dessa parte conceitual, e tudo aquilo que é muito conceitual, que não depende de um entendimento consolidado de jurisprudência, você não pode perder. Então a gente absorve bem, a gente aprende bem desde o princípio, depois fica muito fácil. Depois, na parte especial, na parte específica aí dos crimes em espécie, aí eu vou passar um bizu por cada crimezinho para facilitar a sua compreensão. Então, olha só. No peculato furto, em resumo, nós temos um funcionário público que faz o quê? A conduta que ele pratica aqui, que subtrai. Então, a conduta dele é o subtrair um bem particular ou público que ele tenha a posse em razão da função por ele exercida. Tranquilo? Beleza. E aí o meu questionamento é: o particular pode concorrer como coautor ou partícipe de um crime funcional? Nesse caso aqui, peculato furto, crime funcional impróprio, o particular pode responder por peculato? Pode. Pode sim. E olha só. Nossa consideração vai ser no seguinte sentido. O particular pode responder por crime funcional, desde que em concurso com o agente público e desde que, olha só o bizu aqui, ó, desde que conheça a condição funcional do agente. Então, o grande bizu está aqui, ó. Particular pode praticar, por exemplo, um peculato? Pode. Pode sim. Qual é o contexto? Ele precisa praticar a conduta em concurso com um agente público e, além disso, ele precisa conhecer a condição funcional do agente. Em resumo, ele precisa saber que aquele coautor, que o parceiro dele era servidor público. Tá, professor, mas e se ele não conhece a condição funcional do agente? O que acontece? Simples. Se ele pratica a conduta em concurso, mas não conhece a condição funcional do agente, o servidor responde pelo crime funcional e o coautor ou partícipe responde lá pela conduta prevista na disposição específica. No caso aqui nós falamos em peculato furto. O servidor responde pelo peculato furto e o coautor ou partícipe vai responder pela figura análoga a furto, tá? Então, quando você for resolver uma questão, isso vai aparecer de maneira bastante clara. Carlitos e Mateus foram praticar um crime. Carlitos era servidor público, Mateus não. Mas Mateus sabia que Carlitos era funcionário público. Opa! Então, se eles praticam o crime e um conhece da condição funcional do outro, ambos responderão pelo
crime funcional. Se a questão fala que o Carlitos e o Matheus, ou que o Matheus não sabia da condição funcional do Carlitos, o Carlitos responde pelo peculato furto, o Matheus responde pela figura análoga a furto. Tamo junto? Beleza? Então aqui um croquis inicial. Galera, olha só, no mesmo contexto aqui, dessa parte de observações, eu trago à baila é massa, né? A súmula 599 do STJ. Essa súmula 599, ela dispõe que não se aplica o princípio da insignificância, nos crimes contra a administração pública. Meu filho, isso aqui consiste numa regra. Essa é a regra. Esta é a nossa regra. Se na sua prova aparecer de acordo com os princípios instaurados nos crimes contra a administração pública, responda: não se aplica o princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. Você vai pegar a sua caneta e vai marcar que está certo. Porque aí vai ter um ministro que vai chegar e vai falar: eu olhei um julgado do STJ e o STJ aplicou para o funcionário público o princípio da insignificância. Nesse momento nós pedimos paz no lar. Nós precisamos de serenidade para trabalhar com essas pessoas que gostam de colocar um percalço no nosso caminho. Porra! Se tá pedindo a regra, você responde de acordo com a regra. O STJ, em 2 ocasiões, aplicou de fato o princípio da insignificância a funcionário público que praticou crime. Quais foram as situações? Numa primeira, o indivíduo subtraiu um pacote de clipes. Aí o STJ aplicou o princípio da insignificância. Ponderável. Tudo bem. E numa segunda situação, aplicou o princípio da insignificância para o indivíduo que havia subtraído um cone de trânsito. Para que ele subtraiu um cone? Não sei. Possivelmente para fazer de assento, para que ele pudesse coçar as suas partes mais íntimas. Só pode. Aplicou o princípio da insignificância. Mas a regra, meu filho, é que não se aplica. Se tem entendimento sumulado do próprio STJ, não viaje, mantenha-se aqui na regra que você será muito feliz, beleza? Aí, professor, eu ouvi falar que tem uma exceção para o crime do 334. Tem. Olha só, a exceção do princípio da insignificância é lá do crime de descaminho, que está prevista no artigo 334 do Código Penal Brasileiro. O que o descaminho consiste? No que consiste essa conduta? Simplão. Iludir no todo ou em parte o pagamento de tributo. O pagamento de tributo. Para esse crime aqui, o entendimento que já é consolidado no STF, que já é consolidado em normativas internas da Receita Federal, é que no crime de descaminho, que é um crime meramente fiscal, que nesse crime aqui,
Há a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Guarda o valor. Guarda o valor porque ele faz você cair da cadeira. O princípio da insignificância no descaminho aqui pode ser aplicado até a bagatela de R$20.000. Tá bom, eu também não concordo que R$20.000 seja insignificante. R$20.000 dá para fazer uma viagemzinha bacana, dá para ir lá conhecer o Fala Fina. Meu Deus, achei que era mais fácil de desenhar. Aqui, ó. Aí, ó. É o Mickey, dá para ir conhecer o Mickey com vintão. Bem, não tá aparecendo o Mickey? Tá sim. Ah, dá para fazer um monte de coisa, né? Mas R$20.000, esse é o parâmetro, o valor que você vai levar para a sua prova. Tranquilo, beleza? Então aqui, nesse exato momento, nós fechamos a primeira parte, uma parte meramente introdutória, acerca dos crimes contra a administração pública. Fica bem, fica com Deus, segue estudando, é nóis!